Meus irmãos, nesta manhã eu quero começar uma série de exposições a partir do Salmo 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo 32 nos diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Meus irmãos, esta série de exposições que vamos fazer tomará como tema, eu adianto para que nós tenhamos o sentido da exposição, terá como tema a última linha do verso 10, a misericórdia o assistirá. E o nosso tema vai ser a misericórdia que nos assiste. E no momento próprio eu explicarei o sentido de assistir, e hoje eu começo a falar um pouco sobre a ideia de graça e de misericórdia, tentando estabelecer uma distinção até que possamos entender melhor o contexto e o sentido deste salmo. Quando nós vamos ao Novo Testamento, nós encontramos Tiago dizendo que o Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo. Quando nós voltamos a este salmo, nós podemos observar que o seu tema é a soberana graça de Deus que se manifesta na concessão do perdão aos nossos pecados. Eu sei que quando nós olhamos para os salmos penitenciais, que eu vou depois explicar sobre isso, Salmo 32, Salmo 58, Salmo 51, entre outros, sobressai a ideia de pecado. Mas, apesar de sobressair a ideia de pecado, há uma ideia maior, de um Deus soberano que com a sua graça e com a sua misericórdia, ele nos perdoa. E o homem, então, que não sente a necessidade do perdão de Deus, certamente ele não tem a consciência da sua condição de pecador e da sua condição miserável diante de Deus. Para que nós possamos ter uma consciência da necessidade do nosso arrependimento, é preciso que tenhamos uma visão clara de quem é o nosso Deus. A gravidade do nosso pecado, ela é despertada em nosso coração a partir de um contato com Deus, de uma maior visualização de quem é o nosso Deus, da grandeza do nosso Deus e da santidade de Deus. Então, esta é uma visão farisaica que consiste em, por vezes, estar feliz consigo mesmo e não perceber, então, que precisa de perdão.
A Escritura Sagrada vai nos dizer que o nosso Deus é o Deus de toda graça. É uma expressão que Pedro usa. O nosso Deus é o Deus de toda graça. Por isso são bem-aventurados todos aqueles que habitam no reino de Deus. São os súditos do reino da graça de Deus. A graça de Deus, meus irmãos, é uma das perfeições da Trindade. Nós vemos que Deus é um Deus gracioso. E a palavra de Deus vai nos destacar, por exemplo, que o Pai é um Pai da graça. Nós encontramos uma menção várias vezes de que o Filho também é um Filho da graça. O Filho é gracioso. E encontramos também uma referência ao Espírito Santo. Hebreus fala que o Espírito é o Espírito da graça. A graça, ela origina-se em Deus mesmo. Deus não precisa manifestar a graça para que ele seja gracioso. Mas nós temos uma dimensão maior da graça de Deus na relação dele para conosco. Deus, ele não representa um papel. Deus não manifesta alguma coisa que ele não seja. Deus se relaciona conosco tal qual ele é, dentro da proporção que lhe é interessante. E quando eu falo da proporção que lhe é interessante, é porque nós somos limitados. E nós não poderíamos comportar a grandeza de Deus. Mas Deus se revela tal qual é. Então, Deus é gracioso, independentemente da sua relação conosco, mas Deus se manifesta assim em seu afeto para com o seu povo. A graça, então, meus irmãos, é um nome genérico que a Bíblia aplica, e é por isso que as traduções vão variar, mas é um nome genérico para falar da bondade ativa de Deus em relação à humanidade. A palavra graça, ela não se aplica apenas ao povo de Deus. A graça se aplica a toda a humanidade, mas a humanidade, não aos animais. A palavra graça fala dos seus seres racionais. A bondade de Deus que se estende para com toda a criação. Então Deus, na sua graça, ele mantém uma relação pessoal conosco. Ele nos encara com favor, com bondade. Então Deus não é uma energia, Deus não é uma força impessoal, incontrolável. Não, o nosso Deus transcendente, o nosso Deus que vai além de nossa capacidade de conceber, esse é um Deus que fala aos nossos corações, que se faz compreensível, é um Deus que nos toma pela mão, um Deus que nos socorre. Uma expressão que Calvino usa, bastante bíblica, é a doçura da graça. E por isso que toda a relação de Deus conosco é permeada pela graça de Deus. Somente podemos compreender esse Deus magnífico, o Deus majestoso, o Deus cheio de glória, se relacionando conosco, pecadores, somente pela graça de Deus. Tudo que temos, tudo que somos e seremos, é pela graça. Quando o apóstolo Paulo fala do seu trabalho na igreja, quando ele se compara aos outros e diz que trabalhou muito mais do que todos, ele conclui, não eu, mas a graça de Deus comigo. E o apóstolo Paulo, quando vai abreviar esse conceito de graça, ele diz que Deus é rico na sua graça. E ele fala que Deus superabundou na sua graça. E essa graça que nós conhecemos e podemos conhecer ainda mais, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, nós vamos tendo uma maior dimensão. Me permitam fazer uma analogia bastante simples. Eu costumo pensar que nós vamos entendendo melhor os nossos pais quando nós nos tornamos pais. Os nossos pais fazem coisas por nós em nossa infância, em nossa adolescência, em nossa mocidade, que nós não entendemos bem, nem sequer paramos para pensar, e quando nós nos tornamos pais, aí vamos alcançando um pouco mais como aquilo foi difícil para eles, aí nós avaliamos. Aplicando isso, o que eu quero dizer é que quanto mais nós conhecemos a Deus, nós vamos percebendo a separação qualitativa entre nós e Deus. E podemos dizer, Deus é um Deus bom. É por isso que a resposta à bondade de Deus, a resposta à graça de Deus
é a gratidão. A gratidão é o nome cristão para a resposta que damos a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, quando nós celebramos a Deus, como fizemos há pouco cantando o hino 52, e quando nós temos a dimensão disso, nós podemos falar como o salmista: firme está o meu coração, ó Deus. E a ideia de firmeza no texto é: meu coração não se abala, ele não tem uma firmeza gelatinosa, não, meu coração está firme. Entoarei e cantarei louvores com toda a minha alma, porque eu tenho consciência de quem é meu Deus, e o meu coração está firme, porque Deus é gracioso. É Deus quem firma o meu coração, é Deus quem firma os meus passos. Então Deus manifestará plenamente a sua graça, diz Pedro, quando Jesus Cristo voltar. Porque ele está trazendo a sua graça, usa essa linguagem, Pedro, porque quando Cristo voltar, estabelecer definitivamente o seu reino, nós veremos de uma forma tão maior a graça de Deus, que isso nos surpreenderá. E por mais que conheçamos hoje, nós não temos ainda essa dimensão. Então, quando nós agora separamos o conceito de graça e misericórdia, é importante essa distinção. A graça nos fala de um favor imerecido. A misericórdia realça a miséria daqueles que são olhados com favor. A graça não fala de miséria necessariamente, mas fala de um superior que vem em socorro de um inferior. Mas a misericórdia sempre pressupõe miséria daquele com quem ela é manifestada. Os conceitos se completam. Deus é gracioso e misericordioso para conosco. Antes da queda de nossos primeiros pais, Deus não precisaria manifestar misericórdia, mas Deus manifestava a sua graça. Após a queda, Deus, além da graça, ele manifesta a misericórdia. A palavra de Deus demonstra que todos nós, sem exceção, estamos num estado deplorável porque estamos distantes de Deus e nós estamos carentes de sua misericórdia. Nós precisamos buscar a Deus diante do trono da sua misericórdia para que possamos ser reconciliados com Deus e encontrar vida. Daí um conceito óbvio que misericórdia merecida é uma contradição de termos. Por isso que graça obrigatória é uma negação de graça. Se a graça é obrigatória, não é graça. Se a misericórdia é merecida, então ela não é misericórdia. Misericórdia pressupõe dignidade e a misericórdia, ela retrata como Deus majestoso é grandioso em sua bondade para conosco. Por isso, o Evangelho revela a riqueza de Deus, a grandiosidade de Deus, algo que nós jamais poderíamos entender senão pela palavra de Deus. Deus é rico em sua misericórdia. Deus é rico em sua bondade. Deus é rico em sua tolerância para conosco. E o apóstolo Paulo diz isso aos Romanos: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Na salvação do seu povo, Deus então mostra a riqueza da sua glória. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Nós somos os vasos de misericórdia. Deus preparou de antemão vasos de misericórdia. Significa então que Deus, por graça eterna, nos preparou considerando a nossa miséria para a salvação. E quando nós nos deparamos com isso, meus irmãos, nós temos uma nítida visão da necessidade que temos de agradecer a Deus e de uma mensagem que nos fale de
arrependimento, de contrição diante do nosso Deus, que é rico em sua graça e é rico em sua misericórdia. E mais uma vez Paulo diz aos Efésios que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. É por isso, meus irmãos, que a misericórdia de Deus é o atributo mais evidente de Deus em sua relação conosco. Calvino, ele me parece correto quando diz que os homens se acham num deplorável estado, a menos que Deus os trate misericordiosamente, não debitando seus pecados em sua conta. Totalmente deplorável o nosso estado, se Deus debitasse em nossa conta os nossos pecados. Mas o conceito de misericórdia que perpassa a Bíblia não é uma misericórdia pontual, como nós às vezes fazemos. Olha, aproveita o seu pai que ele está de bom humor hoje. Aproveita sua mãe que ela está alegre no aniversário dela e você pode conseguir algo. Aproveite hoje é um bom dia. Não, não é assim. A misericórdia de Deus se manifesta por meio de uma aliança. E é esse o nosso ponto. Há uma aliança entre Deus e o seu povo, que permanece na história desde o Antigo Testamento e se consumará quando Cristo retornar. E esta palavra, ligada à aliança, é a mesma ideia que nós temos aqui no verso 10 de misericórdia. Porque a palavra usada para misericórdia é uma palavra que está associada à aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo. E é muito curioso isso, porque quando o salmista, e nos Salmos é onde mais aparece esse conceito, de todas as vezes que aparece esse conceito no Antigo Testamento, metade das vezes está no livro de Salmos. Figuradamente, nós encontramos o salmista denominando a Deus de misericórdia. Ele não chama a Deus simplesmente de misericordioso, ele chama a Deus de misericórdia. No Salmo 144 nós vemos: minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, em quem me submete o meu povo. Então, nós temos uma palavra que ela é traduzida por misericórdia, bondade, graça. A Bíblia não tem tantas preocupações com essa tradução. Essa palavra que aqui aparece como misericórdia tem dois sentidos básicos no Velho Testamento. E para a teologia reformada é fundamental esta compreensão. A primeira ideia é a auto-entrega de Deus a Israel em relação de um pacto. E quando eu falo Israel, eu não penso Israel em termos de carne. Eu falo do povo da aliança, que aplica-se à igreja do Novo Testamento, da qual nós fazemos parte. A ideia principal é que Deus, ele manifesta o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade para com o seu povo, por meio de uma aliança. E essa aliança é uma aliança perpétua, uma aliança que jamais se quebrará, é uma aliança que nós podemos rejeitá-la. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos o Evangelho de uma aliança eterna entre Deus e o seu povo. O homem pode rejeitar essa aliança, mas ele não pode mudar as condições. E o Velho Testamento nos fala de uma aliança, nos fala de um pacto de amor, de um pacto consistente. E o salmista, quando diz que a misericórdia o assistirá, ele não está falando, mais uma vez, de uma circunstância. Ele está falando que um Deus da aliança, o Deus do pacto, o assistirá.
E isto, meus irmãos, sem que muitas vezes percebamos, quando nós oramos a Deus, nós cremos num Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que nos chamou, o Deus que nos amava na eternidade, que é o nosso Deus, com quem nós podemos confessar os nossos pecados, o Deus que nós podemos nos relacionar pessoalmente. Não é um Deus do bom humor, do mau humor, um Deus que pode estar perto ou pode estar longe. É o Deus que nos atende, um Deus a quem nós podemos recorrer nos momentos de aflição, um Deus que nós podemos nos relacionar nos momentos de alegria. É esse Deus, o Deus que nos assiste. Então, uma das ideias é esta, o Deus que se auto-entrega. E uma outra ideia é que há o conceito de justiça de Deus, porque a aliança de Deus com o seu povo, fundamentada em misericórdia, em amor e bondade, é uma aliança que não é barata. É uma aliança gratuita no que se refere a nós, mas uma aliança extremamente cara no que se refere a Deus, porque o fundamento da aliança é Jesus Cristo. Ninguém jamais no Antigo Testamento foi salvo por meio de sacrifício. Sacrifício de cordeiro não salvava ninguém. Aqueles homens eram salvos pela fé que apontava para Jesus Cristo, o cordeiro que seria morto de uma vez por todas e para sempre. Este é o pacto da aliança. Então, devido à misericórdia de Deus, ele elege o seu povo, mantendo-se fiel nesta relação, independentemente da fidelidade do seu povo, por meio de Jesus Cristo. E Deus nos salva, e Deus nos guarda, e Deus nos preserva, fundamentado numa aliança infalível, que tem como preço, que tem como base a obra de Jesus Cristo, uma obra completada, uma obra definitiva. E é por isso que o salmista diz: o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Mas a misericórdia de quem? A misericórdia de Deus, do Deus do pacto, do Deus da aliança. Eu quero continuar falando sobre isso, para depois expor o grande problema deste salmo e, ao mesmo tempo, o que confortou o salmista, o que o trouxe de volta à sua comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.